Aliadinhos, sejam bem-vindos a mais um Ultra Geek Snap! Sim, senhoras e senhores, gravados aqui da Casa Geek pra mostrar pra vocês um pouquinho do que é o Ultra Geek Podcast, só que aqui no YouTube. Exatamente, e essa semana no Ultra Geek nós falamos sobre crise política brasileira. Isso mesmo, se você não está entendendo nada, se rola muita desinformação, contra-informação ou informações que você não acredita, por favor, ouça esse programa onde nós ali resolvemos a maioria das dúvidas do que como funciona o processo, o que está acontecendo. Que a gente ia resolver os problemas do Brasil. Não. Tá longe disso. Não, a gente resolve as dúvidas, né? As pessoas não sabem, por exemplo, o que é... uma delação premiada. Por exemplo, o que é ou como ela funciona, se um presidente sair, quem entra, quem assume, se pode assumir, se não pode. E se o Temer sair, ele que é o vice de um outro impeachment, e como que vai ser? É, isso aí a gente explica nesse programa. Mas, nesse Ultra Geek Snap, nós vamos aqui filosofar sobre possíveis candidatos para as próximas eleições diretas. Seja ela em 2018 ou agora esse ano. Não sabemos o que vai acontecer na política brasileira. Justamente, mas se tivermos eleições diretas, já temos aí possíveis candidatos, pessoas que já se declararam como possíveis candidatos e até algumas que o povo está dizendo, né? Ah, vamos lá então. Eu acho que a gente tem que começar falando... Lula. É, velho, o Lula já faz cerca de um ano que ele está declarando que ele sim vai ser candidato a presidente, queira ou não, ele vai ser candidato, e pelas pesquisas atuais, parece que ele tem muita chance de ser eleito. Se ele é um bom candidato ou não, aí cabe você a julgar, mas... Tem outra pessoa que o PT poderia colocar na brincadeira? Cara, assim, de forma direta não tem nenhum nome tão forte, mas posso dar minha opinião em relação a isso. Quem eu gostaria que fosse candidato, se fosse montar uma chapa ideal... Não importa, agora você vai olhar pro PT, depois a gente vai montando a chapa ideal em alguns partidos. Vamos lá, isso aí, PT. PT, pra mim, a chapa ideal seria colocar o Haddad como candidato, porque ele é um cara mais jovem, ele fez uma ótima política aqui na cidade de São Paulo e com tomadas de decisões de direita, né? Foi bem... Ele, aprovou o Uber, ele... bateu de frente em relação às ciclovias, então ele... agradou um monte de gente em São Paulo, mas ao mesmo tempo ele agradou um monte de gente também. Justamente. E aí pode chamar a atenção por conta dessa política mais jovem e liberal dele. Justamente, eu acho que isso daí pode trazer uma cara renovada para o PT. Então, depois do Lula seria um nome bom, um bom nome. Vai. Agora vamos pro PSDB. PSDB a gente sabe... Bem, antes estavam falando do Aécio Neves, mas agora... depois desse último rolo aí, provavelmente vai ser difícil. Mas a gente tem Geraldo Alckmin, que poderia... que é o atual governador do estado de São Paulo. Ele seria o nome mais correto aí dentro da hierarquia do próprio PSDB, né? Se fosse parar pra pensar, porque nós já tivemos aí 2 tentativas de eleição com o Aécio Neves e ele não conseguiu. Sim. Então, depois dos últimos tempos, realmente ele não vai ser o candidato ideal. Então, o Geraldo Alckmin já deixou claro que ele quer ser candidato a presidente e está trabalhando internamente políticas internas do PSDB para que o PSDB indique ele como um candidato da chapa. José Serra provavelmente não vai entrar nessa brincadeira. Não tem mais força pra isso. Mas a gente tem ouvido aí Luciano Huck. Então, Luciano Huck... Ou João Dória, né? O próprio FHC falou recentemente que o Luciano Huck e o João Dória seriam as caras novas do PSDB. É isso aí. O Dória, ele viria aí com essa nova cara, porque ele não tem o filme queimado como político, né? Ele tem aí basicamente 1 ano de 6 meses, né? De prefeito da cidade de São Paulo. Né? Histórico, né? Então, ele viria aí com a cara que ele tem construído, que seria de administrador e não necessariamente de político. Sim. Então, não teria a imagem dele suja como todos os outros. E Luciano Huck, do Minha Casa Minha Vida, iríamos pro Meu Lar Docilar. Isso aí. Eles querem utilizar a imagem populista, né? A imagem do Luciano Me Ajuda para tentar trazer esse lado um pouco mais popular que o PSDB nunca conseguiu, né? Ele sempre foi um candidato da elite brasileira e nunca do povo, então eles de repente conseguiriam trabalhar dessa forma. Cara, eu acho que o Luciano Huck teria chance, sim, de chamar muita atenção e angariar vários votos pro PSDB. Justamente, teria muita chance. Eu imagino que se o PSDB arriscaria dessa forma, é simplesmente se Geraldo Alckmin entrar em alguma lista aí também e não pudesse ser candidato, alguma coisa. E aí eu imagino que eles colocariam o Luciano Huck como alternativa para tentar ganhar uma eleição, já que eles não teriam um nome político forte. E
Ou, no mínimo, colocar ele como vice pra, de repente, fortalecer a chapa. Sei lá, fazer uma chapa pura. Dória e Luciano Huck, sabe? Caramba. O administrador e o populista aí. Vai saber. Marina Silva, com certeza veremos a cara de Marina Silva nas próximas eleições. Sim, só não teremos Marina Silva como candidata a presidente se ela conseguir convencer Joaquim Barbosa a sair pela rede. Eu acho que é uma possibilidade. Joaquim Barbosa, que foi o presidente do ministro, né? Foi presidente do Supremo até 2 anos atrás, se não me engano. E é um nome muito forte porque ele foi que começou o combate à corrupção, né? Faziam muito a brincadeira. Ele chamou muita atenção na época também. Sim, por ser um homem negro e batendo de frente com a política até do PT e tudo mais, por mais que ele tivesse uma ligação bem forte com a política de esquerda, a política do PT, ele bateu de frente, foi lá, combateu e ele é um crítico hoje do governo atual e ele é um dos caras que consideram que foi golpe que ocorreu com a Dilma. E a rede, né, o partido Rede, junto com a Marina, eles estão há algum tempo tentando convencer o Joaquim a sair candidato. Vamos ver. Tem também a figura do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele seria a extrema-direita aí, né? Existe uma possibilidade muito grande, eu acredito sim que ele vai sair candidato, mas... Eu acho que ele não só vai sair candidato, como ele já está angariando muitos votos por conta da postura dele. Ele tá atingindo uma galera de extrema-direita e a gente vê isso repercutir nas redes sociais e chamar a atenção das pessoas, sabe? Justamente. O que é mais perigoso, tá? A maior base eleitoral dele tá na faixa de 16 a 18 anos. Caramba, sério? Sério. Então, assim, que são pessoas que, na teoria, são mais influentes porque elas começaram a não ter uma experiência de vida tão grande e, por conta disso, ele consegue captar melhor mais influenciáveis. São mais influenciáveis, justamente. Então, ele consegue captar melhor e aí, quando a pessoa começa a estudar e perceber que ele realmente não tem a menor condição de assumir um cargo como presidente, deixam de votar nele. Então, sim, acredito que ele vai sair candidato a presidente, mas, na minha opinião, ele não tem condição de assumir, né, um cargo político dessa forma, mas ele vai sair candidato por 2 motivos: para conseguir ganhar votos aí no primeiro turno e para conseguir se vender pro segundo turno. Porque aí ele ganha bastante votos, aí ele faz uma coligação com os partidos que vão pro segundo turno para conseguir se encaixar muito bem no governo e o partido dele também entrar muito bem no governo. Então ele vai se candidatar pensando, na minha opinião, no segundo turno. Pra fechar muito rápido, Silvio Santos. Ah, moleque. Silvio Santos, vem aí. Cara, o Silvio Santos é o candidato, literalmente o candidato do povo. Eu acho que, se você for pensar em voto popular, o Silvio Santos, se ele realmente entrasse na brincadeira, eu não sei se ele falou sério ou falou de brincadeira. Ou só pra sentir. Mas, cara, se ele entrasse, ele poderia bater de frente com o popular do Lula. É isso aí. Hoje o Lula, ele já se declarou candidato. As pesquisas atuais dizem que em alguns casos, em todos os casos, na verdade, ele ganharia a eleição, seja ou no primeiro ou no segundo turno. Mas em alguns casos ele poderia ganhar até no primeiro turno direto, né? Justamente. Na minha opinião, se for... hoje, a maior carência de uma figura forte de esperança pro povo brasileiro. Eu acho que a gente falta isso. E o Silvio Santos poderia suprir essa necessidade e, inclusive, ganhar do próprio Lula numa disputa direta. Genial. Eu, particularmente, votaria pro Silvio Santos, eu acho. Velho, porque ele pega o melhor de todos, né? Você fala, o Dória, ele não é político, ele é administrador. O Silvio Santos também. Ah, não, o cara que vai pensar no povo brasileiro. O Silvio Santos também. Velho, o cara que conseguiu reerguer o Brasil. Velho, ele conseguiu reerguer o império dele em 6 meses. E é o cara que às vezes tem uma postura extremamente populista e às vezes ele tem uma postura de extrema direita, assim, com alguns comentários dele nos programas que deixa as pessoas chocadas. Ou seja, Silvio Santos é o cara que vai agradar todo mundo. Silvio Santos, esperamos você. A gente criticou, a gente bateu de uns lados, não bateu do outro, mas não tem problema. Lance aqui embaixo nos comentários quem você acha que vai se candidatar a presidente ou em quem você votaria dessa lista maluca. Agora, se você quiser saber... A corrida maluca que a gente bolou aqui. A corrida justamente, a corrida maluca. Se você quiser saber mais sobre essa política nacional que está acontecendo, vai lá no izinho, clica lá e baixa nosso podcast. Exato, ou melhor ainda, o melhor jeito de ouvir nosso podcast é com o nosso aplicativo que apareceu agora no cardzinho, que é o melhor rolê para você ouvir no Android e no iPhone, tem aqui link na descrição.